sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Esse é o nosso 8º sermão, no versículo 2, ou a 8ª parte neste versículo. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2. Assim diz a sagrada e inspirada Escritura. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém. No último sermão, irmãos, nós começamos a analisar e ver por meio da Escritura Sagrada como nós temos corações ardilosos, como nós temos corações sutis e muito espertos ou inteligentes carnalmente para fundamentar a nossa desobediência a Deus. Que nós chegamos a um nível de iniquidade tal que, não contentes com o nosso pecado, que se não fosse pouca coisa transgredirmos as ordens divinas, nos submetermos às imposições dos homens, nós ainda acrescentamos ao pecado o agravo de justificá-lo. Nós criamos argumentos ou pretextos para fundamentar, basilar, justificar e desculpar a nossa desonra e desobediência a Deus. Nós aumentamos a nossa traição ao Senhor Jesus Cristo através do orgulho. O orgulho que nos impede de confessarmos o nosso pecado. E isso é muito confortador para o coração. Porque quando nós encontramos as justificativas ou os pretextos para esconder o nosso pecado, nós encontramos uma capa que esconde a nossa nojeira. Mas ao mesmo tempo, essa capa que esconde a nossa nojeira, ela tem cores que aparentam algum zelo pela religião. A capa a qual esconde a nossa podridão, ela possui cores vivas para que aqueles que são externos pensem que somos muito zelosos e que estamos muito interessados na causa de Jesus Cristo. Essa, irmãos, hipocrisia é um fruto direto da falta de humildade. Porque pela graça da humildade, nós aprendemos a ter um julgamento correto sobre nós mesmos. Nós não queremos ser aquilo, não queremos ser considerados aquilo que não somos. Não queremos ser vistos como os maiores ou os mais sábios. Não pensamos que somos os mais sábios ou maiores. Mas quando perdemos isso de vista, a consequência inevitável, quando não há humildade, é que o coração deseja dissimular. O coração deseja mascarar. Queremos mostrar aquilo que não somos. É uma parte da hipocrisia. E por outro lado, nos recusamos a aceitar o que de fato somos. É como um palco, a qual nós, em um teatro, demonstramos um interesse geral pela coroa do Rei Jesus. Mas isso não passa de algo geral ou vago.
Porque se pegarmos uma lupa e concentrarmos ela para vermos as ações específicas que evidenciariam a supremacia de Cristo, que realmente estamos interessados e buscando o estabelecimento da sua glória, vemos que vacilamos. Vemos que todo o nosso apreço não passa de algo geral, sem conteúdo. Atentem-se aqui para os judeus, na época do profeta Ageu, após o cativeiro babilônico. Eles, irmãos, certamente acreditavam e professavam que Jeová é o único Deus verdadeiro. Eles concordam, todos concordam aqui, desde Zorobabel, Josué e toda a massa do povo, que Jeová, o seu Deus, deve ter uma casa no qual o seu grande nome é adorado. Só que a hipocrisia, ela reside nesse ponto. Eles não querem prosseguir na reconstrução do templo. Eles dizem ser interessados pela glória de Deus. Eles dizem professar que Jeová é o Senhor, mas quando são confrontados ou chamados a exercer aquela obra que seria o reerguimento da glória da religião em todo o mundo, eles recuam. Os judeus aqui se deleitam, como todos os hipócritas, em uma demonstração geral de amor a Deus. Uma demonstração geral de estima pela sua glória e pela sua causa. Mas eles retrocedem naquilo que é o trabalho específico exigido e que evidencia a veracidade do que eles estão afirmando. Todos os hipócritas, irmãos, dizem amar a Deus. Todos eles dizem que amam o Senhor. Mas eles somente, entre aspas, eles somente não irão até o fim por Deus. Todos eles dirão estimar as instituições divinas. Todos eles dirão que apreciam e que amam aquilo a qual Deus prescreveu em sua palavra, mas colocarão um pé atrás quando se trata de estabelecer aquilo a qual o Senhor ordenou totalmente. Os hipócritas estabeleceriam se fosse parcialmente, mas é totalmente. Eles recuam. Eles estabeleceriam se não houvesse oposição alheia, mas como há, eles colocam os seus corpos fora. Essa, irmãos, é a hipocrisia semelhante à dos fariseus. Eles diziam amar a lei. Eles se vangloriavam por serem os mais estritos observadores dos mandamentos divinos. Mas quando Cristo ensinou que a lei é espiritual, que não somente alcança os braços e as pernas, mas também o coração e a alma, o que eles fizeram? Os fariseus recuaram e se enraiveceram contra o Filho de Deus. Eles não estavam dispostos a ir além do que as aparências exigiam. É muito semelhante e é o cerne da hipocrisia. Eles desejam aparentar interesse e estima pela restauração da igreja. Eles aparentam em suas conversas, em suas ações, que de fato estão interessados na reforma da religião. Porém, o tempo disso nunca chega. Porém, a reforma da religião nunca é digna dos seus melhores esforços. Porém, a reforma da religião nunca deve ser tão profunda. É por isso que o profeta Jeremias diz, capítulo 3, versículo 10, Judá não voltou para mim de todo o coração,
mas fingidamente, diz o Senhor. Judá não voltou para mim de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O povo de Judá, eles professavam a religião. Eles tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Eles aderiram os sacerdotes da linhagem de Arão, enquanto seus irmãos de Efraim tinham corrompido-se com Jeroboão. Mas apesar de toda a profissão, toda a adesão externa, isso não passava de um engano. Por quê? Porque eram volúveis, eram instáveis. Eles somente se reformavam até onde podiam preservar as suas corrupções. Mas, queridas, toda a reforma era empreendida por motivos alheios à glória de Deus. Se Josias quer empreender uma reforma, nós iremos seguir o rei. Se a autoridade da igreja ou os reis querem empreender uma reforma, nós iremos segui-los. Mas se Manassés, se Acais e se tantos outros são contra, nós não iremos empreender. Nós seguiremos o curso da moda, seguiremos o curso dos tempos. É hipocrisia. Sempre há a vontade de demonstrar algum apreço, algum interesse pela religião, mas há um limite até onde isso não ferir, prejudicar ou atingir aquilo que eu estimo. A hipocrisia também crê que nada pode ser verdadeiro, que nada é um dever inviolável, caso seja perigoso ou controverso. Tudo aquilo que pode causar dor, ou que pode nos fazer algo, é descartável e adiável. O que isso significa, irmãos? Para aqueles que são hipócritas, nada é certo. Nada deve ser abraçado firmemente sem nunca violarmos, se for algo perigoso. Se a manutenção daquelas verdades ou daquele curso piedoso pode nos prejudicar, para o hipócrita, a verdade somente é aquilo que conduz com a sua conveniência. Os judeus aqui estão simplesmente fazendo de toda a religião deles não passar simplesmente do seguinte: é inviolável para nós a construção do templo? Não. Por quê? Porque há problemas, então devemos recuar. Todos os hipócritas consideram que tudo aquilo que causa algum prejuízo a eles é descartável. Não é exigido a adesão total. É adiável para depois. Porque a obediência deles, ela flutua conforme as suas bonanças. E esse, irmãos, é o cerne, o centro, a substância do fingimento da hipocrisia. Eles irão caminhar na religião e até mesmo trabalhar em favor dela, até onde as suas vidas e propriedades não forem alcançadas. Então, quando a causa de Cristo encontra-se em angústia, quando os seus pequeninos estão gemendo, eles dizem: não é o momento para a restauração. A causa de Cristo está sangrando, não é o momento para socorrê-la. Mas os pequeninos da igreja estão angustiados e chorando, pedindo por uma reparação. Não é o momento de fazermos algo. Por quê? Porque isso causará problemas para eles. Eles dizem que não é o tempo adequado de levantarmos a bandeira em favor da religião, porque isso irá trazer problemas para as suas vidas.
Então, quando será o momento adequado? Quando será o tempo adequado para restaurar Sião e restabelecer a igreja em sua pureza? Veja um absurdo da hipocrisia. É quando o tempo, ou é quando o interesse predominante carnal permitir. É quando o interesse predominante dos homens carnais quiserem. Isto é, quando a maioria ao nosso redor, quando as autoridades da época, quando os grandes homens quiserem, nós iremos empreender. O que isso revela? Que a única preocupação deles é salvarem a si mesmos. Eles não estão interessados na religião ou na causa do Salvador. A única preocupação deles é a autossalvação. Salvar os seus bons nomes, salvar suas propriedades, salvar os seus bens, salvar o seu conforto. Eles não abandonam nenhum dos seus desejos terrenos por causa de Jeová. A religião da hipocrisia é a religião da conveniência. Observem aqui, irmãos. Os judeus querem reconstruir o templo. Não existe controvérsia sobre a necessidade ou a legalidade de construir o templo. Eles não estão dizendo não deve se construir o templo. Mas eles dizem o tempo ainda não é chegado. Isso deve ser somente realizado quando não houver obstáculos dos mestiços espirituais, dos samaritanos. É só quando o império persa permitir, se a falsa igreja os calunia para a autoridade civil, que os proíbe de construir a casa do Senhor, eles param. Eles interrompem aquilo a qual o Senhor os ordenou. No final, irmãos, o tempo ainda não chegou. Porque não é o tempo dos confortos. Não é o tempo da tranquilidade. Já que o espírito da época não está favorável. E por isso eles dizem, o tempo ainda não é chegado. Tornando toda a obra divina, todo o brilho da igreja, todo o resplendor da religião dependente do gosto da época. Tais pessoas são hipócritas. É vão e inútil aparentar algum zelo pela religião, enquanto por outra mão você está claramente dizendo que não irá se empenhar por ela a mais do que os homens permitem. E, portanto, a causa e o nome de Deus, e a sua glória e o seu levantamento se torna condicionado à época. O que você mostra é que você não tem interesse pela religião, mas pela sua conveniência. Irmãos, isso é um retrato vivo dos nossos tempos. Porque a hipocrisia, ela sempre está em uma contínua tensão. O hipócrita sempre está em um dilema contínuo. Por um lado, ele precisa transmitir zelo. Por um lado, ele precisa aparentar ser afeiçoado com as coisas de Deus. Mas, simultaneamente, por outro lado, ele não pode ser completamente firme. Exige uma perspicácia. Você deve abraçar algo, você deve professar alguma verdade. Mas, por outro lado, ela não pode custar muito caro. Ela não pode custar o favor do mundo. Ela não pode me fazer desagradável a degeneração da maioria. Vejam os hipócritas. Eles dirão, ora, deve haver um culto ordenado, deve haver um culto prescrito. Mas, quando todos ao seu redor o chamam, o convidam para participar da adoração inventada, então ele cede.
abandona a Deus e a sua consciência, porque alguns tolos pensam que isso é algo flexível. Eles dirão que defendem as prerrogativas exclusivas de Cristo sobre a igreja. Só que não há tormento ou dor em suas almas quando as autoridades invadem os direitos de Cristo, quando criam coisas que não há na Escritura, como bispos, Supremo Concílios e outras autoridades fictícias. Não há tormento. Eles falarão que acreditam na realeza mediadora de Cristo sobre as nações. Contudo, eles participarão das conspirações e associações daqueles cujo princípio unificador nada mais é do que o próprio estômago. Eles dirão que precisamos de uma reforma, que nos encontramos em uma crise espiritual, mas os ventos da época, dos tempos contemporâneos, da modernidade, da evolução humana, são contrários ao espírito bíblico da uniformidade da religião. Essa é a tensão da hipocrisia. Você precisa aparentar que é zeloso, você precisa aparentar que ama a verdade, enquanto por outro lado, você nunca pode aderi-la completamente. Você precisa sempre estar se cerceando, se autocensurando e minando a religião para se adaptar ao mundo. E esse andar cambaleante da hipocrisia mostra que há negócio e adaptação da fé. E onde há negócio ou adaptação da fé, não há integridade. E assim a igreja se torna como todos os hipócritas. Como? Inconstante. O sábio Salomão, livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 21, disse o seguinte. Provérbios 24, versículo 21. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança. Por que nós não devemos confiar em pessoas que são dadas à mudança? Porque hipócritas não são pessoas leais. Eles são modeláveis e se adaptam ao que é necessário. O único princípio que eles se agarram é que nenhum mal ou adversidade pode vir sobre eles. Existe uma história muito famosa de um homem na Inglaterra que era bispo. E ele foi bispo durante a reforma da Inglaterra, a reforma anglicana. Depois ele se tornou e continuou bispo sobre o catolicismo romano, quando é restabelecido por Maria Sangrenta. E alguém o perguntara: ora, não há princípio ou firmeza em você? Porque é bispo romano e bispo protestante, conforme o curso dos tempos exigem. Ele disse: há em mim um princípio, a qual me apego e a qual abraço. Sempre serei o bispo dessa paróquia, independentemente da religião dos tempos. Ele é um camaleão. Os hipócritas não são leais. O único ponto que eles se apegam é a própria bonança. Eles irão justificar tudo para se conformar à sua vantagem carnal. Eles irão justificar o caminho no declínio. Os judeus aqui, observem, atentem-se para isso. Eles edificariam o templo. Eles diriam e dizem em uma só voz que edificaríamos o templo do Senhor, se o rei Persa permitir, se os samaritanos não se opuserem. Muitos diriam que trabalhariam pela obra da reforma da igreja.
se houvesse tantos apoios e sustentáculos, se houvesse tantas benfeitorias. O que é isso, em outras palavras? Embora muitas vezes queremos escondê-las, é que fazemos somente algo porque a maré ajuda. O lado do hipócrita, irmãos, é sempre o partido que tem apoio, é sempre o partido que lhe é conveniente. Então, se o colocarmos contra a parede, se dissermos que é o tempo de restaurar a igreja, se dissermos que é o tempo de reformar a religião, eles dirão: nós temos opiniões diferentes. Não diga que estamos pecando. Nós pensamos diferente. A nossa diferença é que eu acho que não é um bom momento para falar essas coisas. Isso é o argumento predileto. É o argumento mais encontrado em suas bocas. Não é o tempo para se reformar a igreja. Mas é o tempo para o quê? É o tempo, certamente, para se falar como devemos abastecer as suas igrejas com o dinheiro que devia ir para os órfãos. É o tempo de se falar como eu posso assistir imoralidade do cinema e tentar ali ver Cristo, como se Cristo fosse companheiro da prostituição. É o tempo de se falar como a psicologia pode ser redimida, como as mulheres podem se sentir mais amadas e todo tipo de conferência inútil. É o momento para se falar destas coisas. Por quê? Porque é o tempo das coisas que o mundo gosta. O hipócrita não falará, não empreenderá qualquer trabalho que não seja oportuno aos interesses do mundo. Os judeus aqui estão sendo hipócritas. Eles estão dizendo que não é chegado o tempo. Por quê? Porque não é conveniente aos interesses deles. Porque irão entrar no desagrado dos persas. Porque irão entrar no desagrado dos samaritanos. Não é interesse porque não é conveniente a mim. Essa é a religião da hipocrisia. Só que há um ponto. Aqueles que dizem assim: ora, nós temos opiniões diferentes. Não é um bom momento para se falar essas coisas. Por que eles entendem diferente? Porque o pensamento deles é diferente. É porque a carnalidade os inclina para aquilo que é mais agradável para si. Vejam, irmãos, que a boca deles, a opinião deles, é sempre que a doutrina, o governo e o culto da igreja deve esperar. Que essas coisas têm um valor, mas que não são tão importantes. Então o mundo ama eles. Como o mundo se deleita nesse pensamento. Como o mundo ama ouvir que a doutrina, o culto e o governo da igreja devem esperar. Por isso que o mundo abre as portas para os hipócritas. Por isso que o mundo tão facilmente os recebe, os abraça e os enaltece. Porque eles advogam a causa do atraso da igreja. Contudo, Cristo disse, João 15, 19, se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui é que o mundo e toda a massa corrupta ama aquilo no qual eles encontram algum ponto de conformidade com eles. Se o mundo aplaude a sua opinião, se o mundo sorri para a igreja, então eles estão vendo algo em nós que pertence a eles, que é semelhante a eles, que agrada a eles. O que o mundo degenerado, corrupto está vendo, é a nossa concordância com os princípios da irreligião e da profanação. Os persas amam os judeus. Aqui, os persas amam os judeus obedientes.
porque eles se comportam como os servos dos homens, se submetem às imposições dos homens e não são servos de Jeová. O mundo ama a igreja moderna. O mundo se deleita na igreja atual, porque ela é muito amiga dos interesses dele. É a igreja da hipocrisia, que sempre deseja aparentar algum apreço pela religião. Enquanto isso, senta-se na mesa dos escarnecedores de Cristo para planejar como pode estabelecer os princípios e a doutrina da devassidão espiritual. Nós temos que atentar aqui, irmãos, que a hipocrisia, ela sempre percorre o caminho da autossalvação. E Ageu, nosso profeta, está denunciando esse engano a qual os judeus aqui estão envoltos. Eles pensam que ainda podem ser consistentemente chamados de povo de Deus. Eles se enganam com a ideia que ainda podem ser chamados de povo de Deus, enquanto nada procuram além de beneficiar a si mesmos e promover os seus próprios bens. Vejam, já se passaram 16 anos desde que pararam a reconstrução do templo, e o bom momento não chega. É claro que o tempo não chega. É claro que o tempo ainda não é chegado, porque todos estão preocupados em salvar a si mesmos. Ninguém está disposto a sofrer pela glória do Santo de Israel. Ninguém quer se levantar para contradizer os persas e desprezar os planos dos samaritanos. É a mesma razão pela qual a reforma nunca chega no Brasil, porque aqueles que deveriam falar a verdade sabem que, se a falarem, perderão o gosto das pessoas. Os seus nomes e as suas pessoas se tornarão odiosas e detestáveis, porque, se estabelecerem o culto ordenado na Escritura, as multidões fecharão seus rostos e o deixarão, porque, se falarem da doutrina bíblica, irão colocar as suas próprias cabeças em risco. A única coisa que preocupa a hipocrisia, repito, é salvar a si mesmo, desde o seu nome até as suas vidas. Então não é de se surpreender que o tempo nunca chega. Enquanto isso, a igreja é massacrada. Mas é o tempo de salvar os prestígios dos homens. É o tempo de angariar e de trabalhar pelo louvor do mundo corrupto. Enquanto a igreja é massacrada, enquanto José chora, é tempo de salvar os contatos, mas de ajudar a reedificar Sião, de construir os muros de Jerusalém. Não é chegado o tempo. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, faz uma denúncia contundente sobre essa hipocrisia. A hipocrisia da autossalvação. Ele diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos buscam o que é seu, e não as coisas de Cristo. Lembrem-se, irmãos, Paulo aqui não está falando de incrédulos, mas de membros da igreja visível, principalmente dos ministros. Não é que eles se devotaram totalmente a si mesmos, mas que eles mesclaram os seus interesses. A preocupação consigo mesmos os impediram de dedicar-se totalmente ao serviço de Jesus. Eles preferiram o crédito carnal, a segurança, o conforto, no lugar da verdade, da santidade e do dever. Esse é o caminho do hipócrita.
Ele salvará tudo que pertence a Ele, quando houver o conflito entre as suas próprias coisas e a honra de Cristo. Quando a honra do Salvador demandar perca das coisas que são nossas, o hipócrita dirá: não. Esse é o momento de aderir e salvar a mim mesmo. A hipocrisia, se estiver tudo bem, guardará ambas as coisas que são dele e as coisas de Cristo. Todavia, irmãos, quando o tempo da provação chegar, quando o tempo a qual a mão do Senhor exigir um testemunho firme em prol da verdade, eles dirão: não é o tempo, não chegou o tempo, não é agora, devemos lutar pela coroa do Redentor. Existem, irmãos, aqui dois tipos de hipócritas que adiam a reforma, que precisamos examinar rapidamente. Há dois tipos de hipócritas que adiam a reforma, que precisamos examinar aqui. Primeiro, existem aqueles cuja mornidão dos outros esfria os seus próprios trabalhos. Existem hipócritas que são de um grupo cujo esfriar-se daqueles que estão ao seu redor esfria os seus próprios trabalhos. Há um certo tipo de homens cuja força do seu zelo e o combustível do seu trabalho pela religião extingue-se, acaba quando ele vê que todos os outros estão mortos. Ou seja, o seu empenho está condicionado à afeição e o calor dos outros. Veja, nós não negamos que a frieza da igreja cause dor, mas discordamos completamente que a frieza do mundo todo, até daqueles que professam o nome de Cristo, seja uma garantia para vacilarmos em nosso dever. Porque todos buscam o que é seu, e não as coisas de Cristo. Mas Timóteo, a qual Paulo aqui se refere, não era assim. Os outros eram para suas próprias coisas. Mas mesmo que Timóteo visse que ninguém queria ir até a igreja dos filipenses, porque não queriam perder o seu conforto, não queriam perder a sua segurança, não queriam colocar em xeque as suas vidas. Mesmo que Timóteo visse essas coisas, ele não era assim. Ele não perdeu o seu vigor. Por quê? Porque Timóteo era somente para as coisas de Cristo. Lembre-se quando o profeta Isaías estava entrando em desânimo por causa da multidão dos rebeldes que se levantavam contra a doutrina que o Senhor o entregou. O que Deus disse a ele? Isaías capítulo 8. Versículo 16. Isaías 8, 16. Atai o testemunho, selai a lei entre os meus discípulos. O que Deus está dizendo aqui para o profeta, quando ele começa a esmorecer, é: não importa que a maioria seja teus inimigos. Não é relevante que a maioria resista tão violentamente aos seus ensinos. Tu deves, Isaías, continuar diligentemente ensinando aqueles que querem ouvir e acreditam na palavra de Deus. Mas o que fazem os hipócritas? Não há multidão para os ouvir, não existem pessoas para apreciar sua pretensa sabedoria, todos defiam. Então ali os hipócritas encontram uma oportunidade para seguir o caminho da mornidão. Se a maioria retrocede, se a maioria volta para a frieza, então eles acham que terão uma boa desculpa
que diante daquele que julgou todo o mundo no dilúvio, que nada mais fizeram do que se entristecer e abandonar como todos os outros fizeram. Eles só estão esperando uma oportunidade para que se engajem junto com os outros. E digo, eles pensam que será um grande argumento diante daquele que destruiu todo o mundo no dilúvio. Eu me entristeci como os outros. Eu definhei como todos os outros. Não há culpa em mim. Muitos irmãos estavam no início da construção do templo empolgados. Basta lermos Esdras capítulo 3. Eles construíram um altar. Havia choros de tristeza, mas também havia choros de alegria. Haviam símbolos e músicas que estavam sendo cantadas. Muitos estavam empolgados com a construção do templo. Mas, quando os persas se levantam, quando os samaritanos se levantam, eles veem agora Zorobabel retrocedendo. E o próprio sumo sacerdote, como já vimos, cambaleava e já não mais se importava. Que os seus ao redor abaixavam as cabeças. E quando falava sobre o assunto da reforma, da restauração, diziam: o tempo ainda não é chegado. Por quê? Porque o tempo ainda não é chegado? Porque os homens se esfriaram da obra de Deus. Então a obra de Deus ficará suspensa até que o temperamento dos homens mudem. Não, nós não podemos aceitar isso. Se todos esmorecem, se todos definham, se todos se esfriam, o nosso coração deve ser uma labareda viva para despertar aqueles que dormem, que estão mortos. Se todas as famílias ao nosso redor declinam, então que nossa casa tenha uma bandeira a Jeová, que estará escrita: quanto a minha casa, serviremos ao Senhor. Nós não somos hipócritas, irmãos, para agirmos só quando houver o calor dos outros, só quando houver a multidão nos apoiando, só quando vimos que outros também estão trabalhando. Não, se todo o mundo definhar, ainda devemos manter a nossa posição. Se Timóteo, se Isaías, se os profetas esmorecessem daquilo a qual Deus lhes chamou, porque todos os seus irmãos, porque todos baixavam as suas cabeças, eles estariam dizendo: não é tempo para se obedecer a Deus. Por quê? Porque não é tempo para se obedecer a Deus? Porque não há calor, amor ou afeição nos homens. É tempo de se parar. Porque a obediência a Deus, isso é um absurdo, deve estar condicionada ao temperamento dos homens. Isso é tornar a lei de Deus flutuante, aos sentimentos dos homens instáveis. Mas há um segundo tipo, irmãos, de hipócrita. E esse é o pior tipo. A hipocrisia mais sórdida. A hipocrisia mais degradante. Existem aqueles cujo trabalho é condicionado à bonança externa. Esse é, inegavelmente, o pior tipo de hipócrita. Porque isso faz com que os homens sejam prostitutos religiosos. As suas crenças teológicas variam de acordo com quem pode injetar dinheiro em seus bolsos. Então muitos agora no Brasil estão inclinados para a reforma da religião. Eles conseguem vislumbrar, ainda que de modo turvo, que há uma luz, que há uma verdade, mas a primeira consideração deles não é: que incrível que Deus me revelou essas verdades graciosas, que misericórdia que Ele em minha época me fez conhecedor dessas
doutrinas, que estupendo, e como eu devo me apressar em obedecer a Deus. A primeira consideração desses hipócritas é: quem irá nos sustentar? Se eu aderir a isso, perderei meus proventos? Há como essas pessoas me manterem? Então eles resolvem se conformar com o pecado, porque preferem a si mesmos do que obedecer a Deus. E eles acabam entrando na tensão da hipocrisia, porque tentam compatibilizar a luz do conhecimento que obtiveram, que foram expostos, com as concessões constantes e o ceder contínuo que eles fazem para permanecer na perversão da religião. E por isso que Paulo diz, principalmente para o ministro, Tito 1,7, que o ministro não pode ser cobiçoso de lucro desonesto, porque aqueles que estão mais preocupados com o dinheiro do que com a doutrina, eles sempre irão tirar a força da verdade para terem o lucro. Eles não colocarão a sã doutrina como a principal coisa pelo qual deve trabalhar, e todo o resto deve ser descartável. Mas eles irão adaptar a religião para que não percam o seu sustento. Digo, irmãos, e repito, essa é uma hipocrisia nojenta. Então, o tempo ainda não é chegado. Por quê? Porque não há quem nos sustente. Os céus e a terra devem ser testemunhas dessa infidelidade. Eles dizem que não é tempo da reforma porque não há dinheiro para eles. Não é tempo de se apartar do falso culto e de manter a verdade porque não há dinheiro para eles. É bom, é muito bom, e louvo a Deus que esses homens nunca farão parte da restauração da igreja. Porque Cristo não tem parte com raposas. Cristo não tem em seu povo descendente de Simão, o mago. Não tem. Mas essa é a hipocrisia mais evidente em nossos tempos, que não se considera a verdade, não se considera a religião, não se considera o dever, não se considera a santidade, não se considera o depósito da sã doutrina. Mas a primeira coisa que vem em suas mentes é se haverá em seus bolsos dinheiro. Talvez alguns digam: ora, mas nós temos famílias, nós temos esposas, nós temos filhos, e daí? Lucas 14, 26, se alguém ama mais a sua mãe, o seu pai, a sua esposa ou seus filhos do que a mim, não é digno de mim. Se seus filhos, se sua esposa ou se os seus fossem piedosos, padeceriam, mas não participariam da desonra, da glória de Jesus Cristo. É triste que essa hipocrisia virulenta e nojenta adie e impeça os homens de obedecerem a Deus, porque eles não têm dinheiro. Digo para vergonha que a diferença entre os pastores que roubam nas igrejas neopentecostais para muitos hoje não é só de grau e de visibilidade, porque o pensamento é sempre o mesmo. Então, sob essas considerações dessa hipocrisia, lembremos-nos, irmãos, da doutrina que nós extraímos no último sermão. No último sermão, nós extraímos a doutrina sobre como o coração, para se auto-justificar em seu curso pecaminoso, elabora os mais variados argumentos para fundamentar a falta de disposição
e o atraso na obra da reforma da igreja. Nós vimos no último sermão como os judeus argumentavam. Parecia que eles tinham bons sustentáculos para defenderem adiar de forma pecaminosa que o cativeiro não terminou. Eles alegavam isso. De forma pecaminosa, o cativeiro terminou. Nós vimos que isso é falso, que o cativeiro já tinha terminado, embora alguns pensassem que não havia terminado. Nós vimos que o argumento deles, que porque os patriarcas adoravam somente um altar, e nós também fazemos o mesmo agora, não devemos nos importar tanto com a construção do templo, também era um argumento falso. Todos esses pretextos, irmãos, que eles estão criando, são frutos da hipocrisia. Veja, eles querem mostrar o que não são. O que eles querem mostrar é que são zelosos e interessados na religião, mas recusam a aceitar o que são verdadeiramente negligentes e preguiçosos. Os homens amam mostrar o que não são e criam vários pretextos para justificar quando são confrontados pelos seus pecados. Então, hoje nós veremos 2 argumentos dos nossos tempos para não empreender a reforma da igreja. Vimos no sermão passado os argumentos dos judeus e agora vejamos 2 argumentos em nossos tempos para não empreender a reforma da igreja. Primeiro argumento é esse. A igreja no Brasil está em uma boa condição. Ainda que tenhamos alguns problemas, existem muitas igrejas reformadas, livros estão sendo publicados, muitas pessoas estão conhecendo a verdade, é o primeiro argumento. É um argumento surpreendente, porque ele nega até mesmo a necessidade da reforma. Não é comum que as pessoas hoje, em muitas igrejas, digam: para que haver reforma? Por que essa conversa todos os dias? Por que esse ímpeto? Tudo está indo bem. Vejam, aí em 2008, 2009, houve um boom das igrejas reformadas. Olha aí quantos sermões há no YouTube, quantos livros foram publicados, quantas pessoas conhecendo a verdade. Não há necessidade de reforma. Não há necessidade, não há nada errado conosco. Isso, irmãos, é o espírito de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, eles dizem: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Eles estavam, a igreja de Laodiceia, extremamente contentes e satisfeitos com a sua própria condição. Na avaliação deles, tudo ocorria bem, e a tendência era somente melhorar. Eles se gabavam da sua inteligência, eles se orgulhavam dos seus cultos, eles pensavam que suas vidas aparentavam e eram testemunhos vivos da religião. Mas Cristo, cujos olhos nunca se enganam e que são como chama de fogo, aconselhou eles assim. Versículo 18: unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. Embora eles pensassem que eram abastados, ricos e que tudo estava bem, Cristo diz: vocês são cegos. Vocês precisam de um remédio para que possam ver a podridão que estão. Se vocês tivessem o colírio da minha palavra, a régua da Escritura, então veriam que a sabedoria a qual tanto se ufanam não passa de fumaça. Porque não deriva de mim e nem da minha palavra. Que seus cultos, por mais abarrotados e cheios de pessoas que sejam, por mais nobres e importantes que sejam os teus membros, são odiosos. Porque são cheios de presunção e de invenção humana.
que as suas vidas, que parecem ser tão piedosas e refletir tanto o Evangelho, nada mais passa de um formalismo cego, sem sinceridade e zelo. Notem, irmãos, que a reforma somente é desconsiderada por aqueles que são cegos para a sua própria miséria. Olhemos e pensemos agora um pouco na mãe das meretrizes, aquela abominação chamada Igreja Romana. Ela é o maior exemplo da cegueira de Laodiceia. Ela está em uma condição nojenta. A Igreja Romana é cheia de idolatria, de adições às Escrituras, de tirania dos homens. Roma agora é como uma meretriz enferma, que até os seus próprios amantes zombam dela. Mas ainda assim, eles dizem a Santa e Apostólica Igreja Romana. Ela se recusa a se arrepender. Roma, a Igreja Romana, realmente pensa que não existe nada em que eles estão errados, que eles são impossíveis de errar. Mas se Roma, podre, nojenta, enferma, zombada até pelos seus próprios amantes, se considera rica e farta, então quanto mais as suas filhas, que estão agora espalhando o seu veneno por todo o mundo, que agora usufruem do amor dos homens, que são acariciadas, bem vistas, buscadas e aclamadas. Se Roma, a maior das meretrizes, pensa que não deve ser reformada, quando a sua podridão é evidente a todos que tenham um só olho para ver, então quanto mais pensarão as suas filhas, cujo todo mundo se prostitui com elas, quando todo mundo as enaltece. Eu lamento em ter que dizer isso para a igreja no Brasil. Lamento que seja necessário pleitear contigo, igreja no Brasil. Só que o Senhor ordenou: pleiteia com a tua mãe, pleiteia, pois ela não é minha esposa. Sim, nós somos filhos da igreja no Brasil, mas precisamos contender com ela. Será que isso é normal, que um filho contenda com a sua mãe? Que tenhamos que pleitear com ela por suas prostituições? Não é, mas é necessário. Temos que pleitear com a igreja no Brasil. Vocês se consideram grandes, que não necessitam de reforma? Por quê? Por causa do número das tuas igrejas? Mas o que se encontra nelas? A igreja no Brasil e evangélica se orgulha do número de igrejas. 20 milhões, 30 milhões. Aqueles que se dizem filhos da igreja presbiteriana se orgulham por terem 1 milhão de membros, somando todos os grupos. É isso o orgulho? Mas o que se encontra nelas? Digo, a fraude e o engano. Porque eles prometem às pobres almas que ali elas irão adorar a Deus, quando na verdade eles inventam um culto que Jeová não requereu. Sim, todos os cultos não passam de um teatro. Como a igreja no Brasil responderá quando Jeová perguntar a ela: quem, Brasil, quem te requereu essas coisas? Quem te requereu isso da vossa mão? O que diremos? O costume, a moda, os homens, a boa intenção, o que os amantes me disseram? Eles estão enganando milhares de almas ao fazê-las pensarem que estão agradando a Deus enquanto corrompem a sua vontade. O Senhor deu à igreja o Salmo de Davi:
Mas a igreja no Brasil os esconde. O Senhor nos libertou das cerimônias judaicas, mas a igreja no Brasil escraviza os seus filhos a elas. São arcas da aliança, são instrumentos musicais, todas as bugigangas judaicas. Cristo uniu os seus filhos sob um corpo, mas a igreja no Brasil os partiu para lutarem um contra os outros. Mas há uma prostituta mais vil que temos que pleitear: a igreja reformada. Do que tu te gabas, igreja reformada? Das tuas pregações? Sim, embora eles tenham um culto corrompido, não há nada que os orgulhe mais do que os seus sermões ditos expositivos. O que eles são? São vento. Efraim se alimenta de vento. Eles alimentam as pessoas com mentiras ou coisas vãs. Eles entregam os púlpitos para os entusiastas dos pentecostais. Eles entregam, nunca se viu isso na terra, até essa geração imunda surgir, que um presbiteriano entregasse o seu púlpito para um anabatista. Eles adoram um método de expor, mas se esquecem do conteúdo verdadeiro. Deixe-me dar um exemplo. Entre os melhores que existem entre eles, deixe-me dar um exemplo da ala mais piedosa, entre mil aspas. Deixe-me dar um exemplo da ala que eles tanto têm estima. Eles ensinam claramente que as pessoas devem pecar porque uma autoridade disse. Veja, a igreja reformada, irmãos, ela tem essa ilusão. Embora os seus cultos sejam extremamente idólatras, corrompidos, eles pensam que uma pregação pode salvar a sua falsa adoração. Não, deixe-me dizer, uma pregação falsa é veneno. Mas também um culto falso é tão venenoso quanto. Não se engane com essa ideia. Eles cultuam a Deus falsamente. Eles têm coisas não ordenadas. Mas ali, a pregação verdadeira, que mentira. Vocês também não respeitam o Senhor para colocar o culto a qual Ele estabeleceu. Porque irão respeitar o Senhor para pregar a sua palavra. Mas irei dar um exemplo aqui. Observem. E permitam-me citar letra por letra. O bispo prelático e falso presbiteriano Daniel Silveira. Observe, irmãos, isso aqui é digno de excomunhão. Observe isso aqui. Olhem o que ele disse. O que fazer então? Durante o canto de hinos, se tem uma convicção de que apenas os salmos devem ser cantados. O que devo fazer então? Durante o canto de hinos, se tenho convicção de que apenas os salmos devem ser cantados. Aqui nós temos um caso de consciência. Alguém adere à doutrina bíblica da salmodia exclusiva. Mas para o seu próprio desprazer, encontra-se uma igreja que insere composições humanas no culto. Então vamos ouvir o conselho do melhor deles, da ala neopuritana. Olha o que ele disse. Eu penso que nesse caso devemos cantar os hinos com o mesmo entusiasmo visível que cantamos os salmos. Repito, eu penso que nesse caso devemos cantar os hinos com o mesmo entusiasmo que cantamos os salmos. Ele diz: sim, temos a convicção de que só os salmos estão autorizados para o culto público. Porém, ele diz, enquanto membro da igreja, não é sua responsabilidade escolher o que será cantado. Logo, Deus não cobrará isso de você. Vejam aqui, irmãos. Deus ordenou que somente os salmos sejam cantados.
A sua consciência também afirma que somente os salmos devem ser cantados. Mas, se um homem que invade a autoridade de Deus diz que você deve cantar outros hinos, o bispo prelático diz que você deve quebrar a lei de Deus com a mesma força e com o mesmo vigor quando você o obedece. Você deve coadunar com a introdução dos homens no culto a Deus, com as suas invenções, com a mesma alegria, como se estivesse fazendo o que ele ordenou. E Deus não cobrará isso de você. Sim, porque quem escolheu foi outra pessoa. Você está somente se adequando ao que eles disseram. Você está somente se adaptando ao que os homens disseram. E, portanto, não há pecado. Não há pecado. Então, se o meu chefe disser que eu devo roubar da empresa R$1 milhão, e eu assim o fizer, Deus não cobrará de mim. Porque alguém me ordenou. Eu devo roubar R$1 milhão com o mesmo entusiasmo visível, como se eu estivesse trabalhando fielmente. É isso que eles se orgulham? Esses são os melhores? Essa é a nata piedosa da ala reformada no Brasil? Essa é a verdade que está sendo conhecida? Esses são os ministros que defendem a salmodia exclusiva, que diz que você deve pecar com o mesmo vigor, força e entusiasmo do que quando obedece a Deus? Isso difere tanto do salmista, Salmo 19, versículo 13, guarda-me, Senhor, dos pecados presunçosos. Mas esse homem está aconselhando as pessoas a pecarem, quando elas sabem que é pecado. É melhor ouvirmos o Espírito Santo na Escritura. Nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. 1 Timóteo 5,22, ouça Jeová. Quem há mais autoridade? No bispo prelático Daniel Silveira ou em Jeová Todo-Poderoso? Vejamos, tudo que eu te ordeno, observarás e farás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Mas o bispo prelático diz, se Deus lhe ordenou algo, acrescente, diminua, e faça com o mesmo vigor do que se estivesse obedecendo a ele. Por quê? Porque a igreja no Brasil, irmão, se engana com esses homens. Isso é a reforma? Ou melhor, isso é a igreja que não precisa de se reformar? Não é claro para a igreja no Brasil que a única coisa que eles querem te fazer é pecar? Eles não são amigos de Sião. Eles são raposinhas, que quando a disciplina de Jesus Cristo for restaurada na sua igreja, eles serão excomungados, tal como os bispos diocesanos foram no Pacto Nacional. Mas a igreja é senhor dos livros. Nem os teus livros que são publicados são de grande ajuda. Os livros publicados são livros de mulheres. Quando a Escritura diz que a mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Veja, não cabe à mulher ensinar. Nem em pregações, nem em palestras, nem em conferências, nem em livros ou quaisquer outras invenções. Elas foram chamadas para ser filhas, esposas, boas mães. Não escritoras, nem uma palavra abominável, mestras no feminino da igreja. Os seus nomes foram dados para que fiquem em casa e não nas prateleiras alheias. Mas no Brasil se orgulha de uma teologia que é aprendida da efeminação. O Brasil precisa comprar muito colírio. A cegueira é muito grande. E o fruto de tudo isso é só confusão.
Essa é a igreja que não precisa ser reformada. Essa é a igreja que se vangloria de sermões expositivos. Essa é a igreja que se vangloria de seus livros publicados. Quando um ministro ordena claramente a igreja a pecar, quando os livros publicados são daqueles a qual Deus privou de toda e qualquer autoridade e ensino para a igreja, qual é o resultado disso? Se há, irmãos, se há 1 milhão de supostos reformados no Brasil, some todos eles, e eles não dão uma gota de resultados fiéis para a reforma, quanto eu poderia dizer em um só homem no passado. Patrick Hamilton, um mártir do Senhor Jesus Cristo. O Senhor George Wishart. Esses homens, um só homem, produziu mais para a reforma em seus países do que os 1 milhão de reformados no Brasil. Mas se tudo está bem, se é um argumento bom, então eu temo com grande lamento que a cegueira dessa geração seja incurável. Que a cegueira dessa geração seja incurável. E que a condição das pessoas em nossa época seja irreformável. Esse é um argumento refutado, é o argumento mais tolo que existe. Pegue a melhor parte deles. E eles dirão que temos que pecar. Há uma reforma. Há uma necessidade. Segundo argumento. Segundo argumento. Não é um momento apropriado para falar dessas coisas. Porque todos estão muito divididos. Ninguém concorda entre si. Esses assuntos estão confundindo os bebês na fé. Repito o argumento. Eles dizem assim, olha, todo mundo está muito dividido, há muitos grupos, há muitas ideias, ninguém concorda entre si. Isso está confundindo as pessoas. Não estamos preparados. Deixa para falar isso depois. E esse segundo argumento, ele é muito popular em nossos tempos. Por aqueles que são amigos da moderação pecaminosa. Eles acham que nós, da igreja presbiteriana, reformada, pactuada, estamos fazendo um desserviço, porque estamos alertando as pessoas sobre a verdade e queremos que elas se reformem totalmente. Então qual é a solução? Qual é a solução para que todas as disputas terminem? Qual é a solução para que não exista mais a necessidade de fazer essas denúncias? Que dividamos Cristo. Todas as controvérsias se encerram se aceitarmos somente uma parte de Jesus. Se dissermos que somente queremos uma parte do Salvador. Essas pessoas são como aquela falsa mãe que disse a Salomão que a criança não seja nem minha nem tua, mas dividiu. 1 Reis 3,26. Eles não querem Cristo por completo. Eles se satisfazem em ter Cristo por metade. Eles não querem Cristo como um profeta, sacerdote e rei. Eles estão dispostos a deixar uma parte do Senhor com eles e outra conosco. Mas nós não. Nós nos recusamos totalmente a essa proposta diabólica. Nós queremos o nosso marido Jesus Cristo por completo. Não aceitamos um Cristo que não salva para ter comunhão com qualquer um dos hereges arminianos. Não aceitamos um Cristo que não governa as nações para andarmos com aqueles que são modernistas do Estado laico. Não aceitamos um Cristo que não ensina na Escritura
para termos que nos associar aos pentecostais. Nem iremos ensinar às pessoas essa fantasia do Cristo por metade. Não. Iremos continuar defendendo Cristo por completo. Essa ideia que não podemos falar para as pessoas é simplesmente minar a religião. É simplesmente deformar Cristo para que não desagrade A ou B. Mas eles dizem, ora, os bebês em Cristo ficarão confundidos. O que são bebês em Cristo? Se por bebês em Cristo, entendemos aqueles que estão iniciando na fé, aqueles que estão compreendendo a doutrina da religião, não negamos que devemos ensiná-los gradualmente. Nós não negamos que eles devem ser catequizados, que eles devem primeiro ser alimentados com leite e depois com a carne. Mas o que essas pessoas estão defendendo não é isso. Eles estão defendendo que nunca falemos o que é mais avançado. Porque se falarmos para as pessoas a verdade, eles irão perceber que há algo de errado ao seu redor. Eles dizem que se falarmos para as pessoas a sã doutrina em sua completude, as pessoas verão a podridão que está em todo o mundo. Então a solução qual é? Deixá-los cegos. Deixar as pessoas cegas para a corrupção da religião. Amenizar o pecado. Amenizar as implicações da sã doutrina. Mas isso não é ser um bebê em Cristo. No sentido bom. Isso é ser um tolo. E Paulo condena a infantilização na fé. Paulo não é amigo daqueles que infantilizam os cristãos no entendimento. Vejamos lá. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais crianças no entendimento. Na malícia, sede crianças, mas no entendimento, sede homem. Nunca a Sagrada Escritura, de modo algum, encoraja que sejamos imbecis na fé. Embora devemos ser inocentes em relação à maldade do mundo, nós não devemos ser no entendimento. O que esse argumento, irmãos, está tentando esconder é a tendência tirânica, sutil, que existe em todos os inimigos da reforma. Eles querem imbecilizar todos. Ninguém deve saber que existe um grupo ou uma igreja que defende o princípio do estabelecimento da religião. Ninguém deve saber que existem pessoas cujo culto é estritamente como Deus prescreveu. Não podemos falar sobre que os pais de outrora não tiveram comunhão com ministros infiéis. Não podemos dizer para as pessoas que é possível aplicar a reforma da aliança em nossos tempos. E por que dizer isso para as pessoas é confundi-las? Por quê? A razão é simples, irmãos. Eles dizem isso porque quando as pessoas ouvirem a verdade, quando as pessoas tiverem acesso à luz do conhecimento da Escritura e da doutrina verdadeira, os seus domínios pecaminosos sobre as pessoas terminarão. As pessoas agora são dominadas por papas menores, que simplesmente advogam e defendem a ignorância na religião. Que você não deve conhecer a piedade, não deve conhecer a Escritura, porque deve fantasiar e pensar que tudo está bem. Que não pode ouvir sobre as certas verdades da Bíblia, porque vai confundi-lo. Que mentira!
Diga, seja sincero, seu mentiroso. Você fala isso para manter as pessoas no seu domínio pecaminoso, para tiranizar as almas, para fazer com que elas sejam cativas da falsidade. É a confusão. Que as pessoas, a confusão deles é o seguinte, eles não querem que as pessoas percebam que estão sendo enganadas. Eles não querem que as pessoas percebam que o erro deles é vendido sob um manto de piedade. Eles ocultam, escondem tudo que pode acabar com o seu reino maligno. Por quê, irmãos? A falsa religião não perderá as pessoas sem fazer guerra. O tempo ainda não é chegado. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada não chegou. Por quê? Porque se elas ouvirem a verdade, eles sabem que eles perderão os seus domínios e o seu governo tirânico sobre as almas. Não é chegado o tempo, não é chegado. Para eles nunca vai chegar. Só que existe no Brasil, ainda nesse argumento, um pensamento cético. O que é um pensamento cético? As pessoas acreditam que porque existe uma variedade de opiniões, é um sinal que não existe uma verdade absoluta e fixa. Então, se um crê de uma maneira, outro de outra, fulano de outra, não é uma verdade. Nós estamos no suspense, nós ficamos pairando ao ar. Mas se isso fosse correto, irmãos, se admitirmos essa premissa, então nunca houve verdade, inclusive sobre a messianidade de Jesus. Porque mesmo em sua época, havia diversos pensamentos sobre quem ele era na melhor parte da igreja judaica, que não o odiava. Mateus 16,14. Cristo pergunta antes, o que diz o povo? Quem diz o povo que é o Filho do Homem? E os discípulos respondem. Alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Veja, se nós vamos pensar que a variedade de opiniões significa que não há uma verdade fixa e imutável, então na época de Cristo, a igreja simplesmente deveria ficar em suspense. Porque uns pensavam que era Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas há uma verdade imutável, a despeito da variedade de pensamento que as mentes carnais inventam. A reforma, irmãos, não pode ser adiada porque existem grupos ou pessoas com ideias discordantes. Alguém está certo e o outro está errado. Os errôneos devem se arrepender e se juntar a nós em uma só confissão e testemunho da verdade. Se formos parar como o pensamento cético defende hoje na igreja, se formos parar ou duvidar da religião, devido a cada pessoa que conteste a verdade de Cristo, então no final não nos sobrará nada. Existe atualmente esse pensamento, que é assim. Alguns pensam, há quem conteste a salmodia exclusiva, então ela pode ser falsa. Existe quem pense que devemos participar das eleições, então não é tão consensual, eu posso fazer. Eu conheço pessoas que dizem que me separar do culto falso não é tão necessário, então eu posso continuar fazendo isso. O que é isso? É o coração hipócrita autojustificador. Você está sempre procurando um argumento, uma pessoa que levante algo contra a verdade divina. O coração hipócrita que se auto-justifica é incapaz de aceitar e de suportar reverentemente a verdade. Ele elabora 1 milhão de objeções. Ele investiga diligentemente até encontrar alguém favorável ao seu mau pensamento. Então, quando encontra, ele se refugia naquilo. Há pessoas que são tão malignas, cujo prazer delas seria encontrar
algum governante ou alguém no passado que fomentasse, que apoiasse o erro delas. É triste essa vida, porque é a vida da desculpa. É a vida que está sempre procurando uma oportunidade ou um meio para pecar. Esses homens, se forem continuar nesse pensamento, eles sequer acreditarão que Jesus é Deus. Pois há quem negue isso. Os TJs, os arianos, eles não acreditarão na Escritura, porque existe quem defenda que ela não é divina, como os liberais. Mas eles dirão, não, isso é demais. Mas por que é demais? Se é o mesmo critério da variedade de opiniões. Não é você que, se alguém crê de forma diferente, já se vê compelido a retroceder? Ou coração pecador? Existe outro critério escondido. Existe outro parâmetro a qual você não fala, que é que o teu coração e os teus bens, se forem prejudicados com aquilo que você irá defender, se você perder as amizades, se você não puder gozar da comunhão com os infiéis, então não deve ser feito, não deve ser obedecido, não deve ser aderido. O coração pecador tem um parâmetro verdadeiro. Melhor, um parâmetro que é aquele que realmente eles julgam as suas ações, que é esse: o quanto se eu aderir, professar, obedecer a essas verdades, serei prejudicado, perderei as amizades ou a mim mesmo. Muito? Então não é hora. Não é chegado o tempo da reforma. Por quê? Porque o teu método é nunca desagradar ninguém. Porque o teu meio é nunca ser desagradável para ninguém. Mas Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, disse, Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Pois agora, persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Nós precisamos parar com essa tolice, irmãos, de estimar tantos homens que queremos agradar a todos. Não, esse é o pensamento da massa hipócrita. Assumamos, e não há problema algum, a reforma desagradará a muitos. Ela irá queimar muitas corrupções. Ela fará com que muitos fechem os seus rostos, fiquem ranzinzas contra nós. Mas não importa, nem é relevante que chorem e se esperneiem. A oposição deles não é a nós, mas ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que ordenou. Não é a doutrina, a religião que deve se conformar ou se rebaixar aos homens, eles que se elevem a ela. Não é Jeová que deve procurar a aprovação dos homens, mas os homens que devem se conformar ao padrão divino. Não devemos dar a mínima importância para aqueles cujos lábios somente ouvimos o provérbio: o tempo ainda não é chegado. Por quê? Porque irá desagradar fulano. Porque irá desagradar a igreja tal. E daí? Se Deus ordenou, procuro eu agradar os homens ou a Deus? Se ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se queremos empreender uma reforma, então tomemos o custo de desagradarmos a muitos pela honra do Rei Jesus. Para terminar, irmãos, 2 aplicações. Primeiro, uma aplicação de exortação para todos aqueles
que desejam caminhar sinceramente com o Senhor. Para aqueles que realmente querem andar sem disfarces, sem máscaras. Deixe-me dizer a vocês, não depositem a sua felicidade no favor ou na aprovação dos homens. Não se esforce para que os homens gostem de você. Nem tenha pesar porque eles agora o odeiam. Senão você fará toda a sua caminhada um desperdício. Deixe-me lembrar, o mundo é variado e estranho. Você nunca irá agradar a todos. Você passará a sua vida para agradar 7 bilhões de falsos deuses. Cada ser humano será um ídolo a qual você procurará agradar. E no final não terá agradado ninguém. Terminarás a vida frustrado. Viva para o Senhor Jesus Cristo. Se apegue às suas mínimas verdades, mais do que qualquer louvor dos homens, por maior que seja. Você deve estimar cada doutrina como uma flor ou uma dádiva do seu amado Cristo. Eu pergunto a você, alma, você deixará os presentes de Cristo pela comida dos porcos? Você deixará o buquê de flores das doutrinas bíblicas pelo esterco dos homens? Você deixará o testamento eterno pelas coisas transitórias? A vocês, irmãos, saibam que quanto mais o seu coração se alargar por amor a Jesus, você será mais capacitado para triunfar sobre todas as seduções dos homens. Quanto mais você transbordar de comunhão com o Rei Jesus Cristo, menos você se importará com as opiniões dos inimigos dele. Você o conhece. Você sabe do amor dele. Você sabe da sublimidade da sua doutrina. Veja, a noiva ama Cristo a tal ponto que ela diz: ainda assim o homem desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Ainda que o mundo todo desse todo o gozo dos prazeres carnais, todo o aplauso deles, para que nós negássemos uma mínima verdade, para que nós retrocedêssemos de um mínimo ponto. Deixe-me dar um único exemplo. Se ele dissesse: ora, o mundo todo irá apoiá-lo, o mundo todo irá promover a sua causa, o mundo todo irá estabelecer o culto, mas basta que você diga que a disciplina da igreja é dada ao magistrado civil. Então neguemos, porque Cristo confiou à igreja representativa. Ainda que o mundo todo diga: ora, vamos, nós iremos caminhar junto com vocês. Mas desde que você pare de cantar os salmos linha por linha, isso fica muito feio, desajeitado. Neguemos, porque esse é um ponto inviolável da uniformidade da religião. Só existe hipocrisia onde não há amor sincero. Segunda aplicação: para todos aqueles que estão se auto-justificando no caminho da hipocrisia e da autossalvação. Uma aplicação de admoestação para todos aqueles que se auto-justificam, para aqueles que caminham no atraso da reforma. Pobres almas, vocês não aprenderam ainda que o aplauso dos homens não aliviam as dores do inferno? Vocês não aprenderam ainda que o aplauso dos homens não irão saciar a tua sede no lago de fogo? Que um grande nome e um prestígio do mundo não irá livrá-lo do inferno? Ó alma medrosa e hipócrita, lembra-te
que é Jesus Cristo, que tem a chave do inferno. Apocalipse 1,18, eu sou aquele que vive e que estava morto, e tenho as chaves do inferno. Você deve agradar a Ele, e não aos homens. A falsa igreja com toda a sua ira, a falsa igreja com todas as suas censuras, excomunhões, os falsos governantes com toda a sua espada sanguinária, não podem nem conseguem jogá-lo no inferno, se estiverem unidos a Jesus Cristo. Não é o tempo? Não é chegado o tempo ainda? Por quê? Se todo o teu bem-estar depende dele, não siga esse caminho. Não siga o caminho da autossalvação, porque você irá ganhar sua vida e perdê-la, mas aqueles que a perderem agora a ganharão. Então vejam, irmãos, que a hipocrisia é a fonte de todos os argumentos ou desculpas. Os judeus estão querendo parecer piedosos, mas não completamente. Eles somente irão avançar até onde não são atingidos ou prejudicados. Eles irão construir o templo, desde que não haja o risco dos persas os invadirem ou os samaritanos os afligirem. Isso é hipocrisia. Eles estão constantemente criando esses argumentos tolos, criando desculpas, e não é o tempo. O tempo ainda não é chegado. Por quê? Repito, a religião deles é a religião da conveniência. Só que a hipocrisia, ela chega em um nível a qual nós mesmos começamos a acreditar naquilo a qual nós mascaramos. A hipocrisia em nosso tempo chegou a um nível a qual pensamos que estamos tão bem, fantasiamos que estamos tão bem, que realmente pensamos que estamos bem. Nós nos enganamos com essa ideia e realmente estamos persuadidos que não há necessidade de mais nada. Veja, é um efeito mortal no hipócrita, que nos tornamos convencidos da máscara que portamos. Então o hipócrita não sabe mais qual é a realidade. Ele perdeu o que ele mesmo é. Só que Jeová conhece e nem por um momento perdeu de vista o que nós somos. Hipócritas. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Mateus 15, versículos 7 e 8. Jeová sabe exatamente da tua hipocrisia. O Senhor Deus conhece exatamente o teu coração. Não tente se esconder diante dele. Não tente aparentar aquilo que não é. Não tente lançar argumentos como se você estivesse preocupado quando você realmente não está. O melhor caminho é o caminho do arrependimento. É o caminho da oração para que o Senhor nos desperte. De quê? Da nossa própria cegueira hipócrita. Porque enquanto estivermos com boca e com lábios próximos dele, mas não de coração, isto é, sincera, verdadeira, zelosa e completamente, nós estamos longe do Senhor. O hipócrita não consegue entender que, embora ele afirme que está com o Senhor diz a ele: este povo, esta igreja, olhe para que o Senhor nos liberte desta hipocrisia e para que não continuemos mais longe dele. Só haverá uma verdadeira reforma quando confessarmos que realmente não somos, que realmente não buscamos, que realmente não somos diligentes em relação à glória de Deus.
enquanto o doente mascara o seu problema, o remédio nunca é aplicado. Enquanto o coração não é penitente, enquanto o coração não faz como Daniel, que se entregou ao Senhor para pedir perdão pelos pecados e se dispôs a conhecer a vontade de Deus, não haverá reforma alguma. Deixe os homens e siga a Cristo em espírito e em verdade. Amém.